Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite não, boa madrugada, são 12h30, né? Quase é a hora de muitas pessoas acordarem para falar com Deus. E eu estou aqui porque eu assisti um filme que chama Superação, o Milagre de John. E meu filho já tinha assistido e ele mandou para mim: mãe, assista esse filme. Eu, tá bom. Eu fui assistir e como mãe eu estou aqui para dizer o que é a fé. A fé é você acreditar que Deus vai fazer porque Ele pode. A fé é você não desistir do seu filho, seja que em estado ele estiver. Eu não estou falando só de um acidente como o do John. Eu estou falando em estados, seja ele na droga, seja ele no álcool, ou que estado for. A mãe que ora tem poder para mover montanhas. Jesus falou assim que nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos mover a montanha de um lado para o outro. Mas o que verdadeiramente nós precisamos é amar. Amar verdadeiramente. Seja os nossos filhos, ou o marido, ou a esposa, ou um vizinho, ou uma pessoa que te pedir oração. Na história do John, que é verídico, no filme, enquanto ele estava no hospital, muitas pessoas se comoveram e foram lá, muitas pessoas de muitos lugares, orar e louvaram. Eu não sei a letra porque foi em inglês, não teve uma legenda. Eu nem procurei saber. Eu estava tão assim emocionada porque tudo que envolve Deus, tudo que tem Deus e o seu Filho amado que é Jesus, a gente fica paralisado e querendo saber o que vai acontecer depois, porque o ontem não importa, o que importa é o amanhã. Na sexta-feira, não, na quinta, o pastor disse assim, foi sexta mesmo, o pastor Elias Rodrigues disse assim: cuidado com o que você está construindo. Ele mandava a gente fazer assim, construção. Eu até escrevi construção no Face e postei um pedacinho só do... Eu achei que tinha ido bastante, mas foi só um pouquinho de um vídeo que eu gravei dele falando sobre nomes. Antigamente, as pessoas davam nome conforme a situação. Ele estava dando exemplos de nomes. Ele falou de Jabes e falou de Jacó. E ele terminou com o nome de Jacó que Deus colocou Israel. Nosso Deus é o Deus de Israel. Então, quando aquele povo estava orando, eu lembrei da oração de Josafá. Todas as vezes que vocês me virem falando sobre o Senhor,
eu sempre vou citar Josafá, porque Josafá era um povo de Deus, mas era um povo pequeno, era um exército pequeno, e o povo que vinha contra ele era muito grande. Só que o povo que vinha contra ele não conhecia o Deus dele. Porque quando ele clamou, quando ele rasgou as suas vestes e clamou ao Senhor e convocou outras cidades, quando eu vi aquele povo que era gente da escola, acredito que amigos, vizinhos, irmãos da igreja, até o povo que resgatou o John estavam lá nesta oração. E Josafá convocou. Não, o povo acho que se comoveu. Deixa eu ver aqui. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também. De todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Eu também acho que disse num outro vídeo que teve um pastor, o pastor Lucinho Barreto, que ele fala assim que quando alguém se ajoelha e diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, Jesus, Deus se levanta do trono e fala: o meu povo está me chamando. E eu acho lindo isso, sabe? Porque somos tão rebeldes, somos egoístas. Quando nós queremos alguma coisa que nós sabemos que não agrada a Deus, nós fazemos. Fazemos porque são momentos. Há quem diga que Deus ama todos nós. Isso é verdade, Ele ama mesmo. Ele nos ama. Ele só não ama os nossos pecados. Pensamentos, palavras que ferem o outro. Palavra mata, o espírito da vida, mas a palavra mata. Então cuidado com o que você diz. Acho que não teve pessoa que eu já machuquei tanto com palavra como o pai dos meus filhos e a minha filha mais velha. Ele, eu sei que me perdoou porque eu já disse também, acho que aqui em um dos meus vídeos, que quando eu li as bem-aventuranças do Senhor do monte, que ele fala assim: os mansos herdarão a terra. Essa palavra vinha para mim e era como se o Senhor estava falando para mim dele. Ele é manso. Ele é manso. Por que você é tão brava assim? Ele é manso, ele vai herdar a terra e você não. E me comovia com aquilo, sabe? Mas demorou tanto tempo para mim chegar aonde eu estou agora. Vamos se dizer assim,
sem nada. Porque eu tive que aprender da pior forma o que é amar, o que é respeitar. E quando eu tive a minha família, eu não dei valor. Não dei valor a cada minuto que eu estava com os meus filhos. Hoje estão todos separados, um pra lá, outro pra cá. E quando eu lembro deles pequenos, e eu muito mandona, falar que nem o pastor Telmo, sangue de Tamiliano corre nas veias. E hoje, se eu pudesse falar para todas as mães, aproveite seus filhos, ame-os, ensine o caminho onde eles devem andar. Ensine o que é certo, não que ensinei o que era errado aos meus filhos, não isso. Eu dou glória a Deus porque eles não gostam de mentir. Eu sempre falei para eles falar a verdade, vocês não vão perder nada com a verdade, não engane, não minta. Mas o caminho do Senhor foi poucas as vezes. Tanto quando eu chamava para orar, o Guilherme não gostava, ficava bravo. Os únicos que ficavam mais animados eram o Júnior e a Lula, porque eles sempre estavam comigo, então eles sabiam o quanto era gostoso. Ainda que naquela época eu conhecia eu não sei se dizer seita, porque parece que eles já foram reconhecidos como uma religião. Uma religião que eu aprendi muito a agradecer. Agradecer tudo, irmãos. Eles ensinam a agradecer a tudo. Então eu não posso deixar de agradecer um povo que eu aprendi muito através de uma amiga. Eu conheci esse povo e conheci a Deus. E depois que você conhece a Deus de verdade, você muda a sua religião. Por quê? Você conhece a Deus lendo a palavra. E a palavra diz umas coisas que eu não sabia. Eu lembro que minha amiga falou assim, nossa, Rô, mesmo você conhecendo o que você aprendeu, você vai voltar para a religião, mas por quê? Eu falei, não sei te dizer, mas é o que meu coração pede. E não era meu coração, era Deus. Tenho certeza que era Deus. Jamais eu estaria onde estou hoje se não fosse Deus. Porque Ele pega o vaso que está rachado. Porque eu estava totalmente rachada, irmão. Uma mulher que não... Como que eu vou dizer? Não importa a situação, o porquê eu me tornei daquela maneira. Porque assim, quando eu casei, eu nunca tinha feito nada em casa, porque minha avó não deixava. Eu não sabia cozinhar, não sabia nada. A coisa que ela pedia era pra lavar a louça. E eu inventava as coisas, eu gostava de fazer pratos diferentes pro pai dos meus filhos e pra ele chegar do serviço e ele gostava de comer, né? Só que depois eu tive uma desilusão e com essa desilusão eu me tornei uma mulher amarga. Mas ele, talvez por me amar muito, me aguentou por 20 anos. E eu acredito que nós só não estamos juntos ainda porque eu saí de casa. Porque quando eu saí eu já tinha aprendido algumas coisas. Eu lembro que quando eu li a revista a qual eu conheci essa religião que eu disse, eu estava na escola e uma
colega de classe ganhava umas revistas. E às vezes eu via ela lendo, eu falava assim, deixa eu ler, que eu sempre amei ler. Quando eu li, eu fiquei encantada com aquilo. Aí cheguei em casa, eu falei assim, pai, eu morava ali na Pedro Stuck. Eu falei, pai, você deixa eu ir nesse lugar aqui? Como a gente já tinha morado em Cotia, então a gente já conhecia a Vargem Grande, né? Aí ele falou, se programa e vai. Eu falei, verdade? Ele falou, verdade. Aí tinha um número na revista, eu liguei. Conheci a mulher que era diretora na época. Diretora não, presidente na época dessa religião, que chama presidente, né? Local. Era presidente daqui de Capivari. E eu comecei a ir nas reuniões, comecei a aprender as coisas. Umas pessoas muito amáveis que referenciava você. E o ensinamento deles aqui é reverenciar você. Eles estão reverenciando a Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele. E eu lembro quando eu fui viajar, ela falou assim, você não quer ir? Tal dia vai ter tipo um retiro espiritual, sabe? Onde ia ter palestra, você aprender coisas. Eu vi coisas naquele dia que eu fiquei pensando assim, nossa, eles estão falando da minha vida. É como na igreja, irmãos. O palestrante falou assim, eles são todos japoneses, você que não trata seu marido bem em casa, eles falam assim um pouco diferente, um português assim bem puxado por aprender o português, né? Vocês que tratam seu marido de qualquer jeito em casa, aí eles vão lá, ele não disse zona, mas ele disse que deu pra entender. Daí eles vão lá, e as meninas sentam no colo deles e passam a mão no cabelo e falam que eles são lindos, que não sei o que e tal. Por isso eles se sentem amados. Aquilo me deu um choque, sabe? Eu sei que Deus tem propósito em todas as coisas. E talvez Ele me deixou ir por este caminho primeiro. Para mim, quando chegasse no Evangelho, eu ter uma certa sabedoria. Porque eu lembro que na época, eu nunca vi as igrejas dizer obrigado. E depois disso, eu comecei a ver o povo dizer obrigado, agradecer em tudo, sabe? Aí na hora do intervalo, eu lembro que eu nunca ligava pro meu esposo, porque ele sempre foi muito ocupado, ele era encarregado de uma empresa muito grande, e acho que se eu liguei para ele umas 2 vezes, né, foi muito. E eu liguei pra ele e falei, tá tudo bem? Ele tá. Aí eu falei alguma coisa que ele falou assim, tá tudo bem com você, Rosângela? O que tá acontecendo? Eu comecei a chorar. Eu falei, eu aprendi umas coisas aqui que, tipo assim, como eu fui tola, como eu tô sendo tola. E a partir dali eu comecei a mudar. Só que como eu não conhecia a palavra verdadeira, algumas coisas eu coloquei em prática, mas outras não. Eu lembro uma vez que ele falou assim, eu não te amo mais. Eu falei, mas como assim? A gente acabou de casar, a gente conviveu muitos anos, mas assim, oficialmente a gente acabou de casar. Ele, por causa do seu jeito estúpida de ser, vamos dizer assim, não foi com essas palavras, né, mas eu digo assim, foi por causa desse seu jeito e tal. E eu sempre fui muito de aceitar, sabe? Eu nunca fui de implorar assim, não, fica comigo. Eu só falei assim, mas eu mudei, né? Ele falou, sim, você mudou bastante. E aquilo me confortou porque
o que eu queria aprender, eu coloquei em prática. Pena que foi tarde, mas eu coloquei em prática. E houve a separação, e meus filhos sofreram demais. Eu peço que quem for ver esse vídeo um dia, pense muito nos seus filhos, porque eu fui muito egoísta. Eu só pensei em mim. Porque o Senhor, acredito que Ele nos fez para ser forte mesmo. Os homens, as forças deles são braçais. E a nossa força é mente e coração. E então eu não suportei e fiz muita gente sofrer. Meus filhos, meus irmãos, que era apaixonado por eles, meu pai. Meu pai, antes de morrer, perguntou dele. Mas só que eu, quando já tava indo visitar, eu falei assim, pai. Falei pra Natália, falar pro pai dela, né? Falo pro pai fazer um áudio pro vô. O vô tá morrendo. E o vô é tão apaixonado por ele. Ele ficou todo feliz quando ele ouviu o áudio do Oswaldo dizendo, ah, meu rei, fica bem. E nossa, o sorriso dele vinha aqui. Então isso foi muito bom. Mas assim, mesmo que você esteja sofrendo por causa de uma traição, ou eu não digo maltratos, né, assim, homem violento, não isso. Mas o que vocês puderem suportar orando. Porque Paulo diz assim, pra gente suportar a tribulação. Então quando ele diz isso, ele não tá dizendo só das pessoas de fora, não. Ele diz os de dentro, porque Jesus falou assim que aquele que ia trair ele era aquele que estava comendo junto com ele numa mesa. Então as traições não vêm só de fora, às vezes vêm de dentro de casa. Então seja firmes. Eu perdi o contato com minha irmã, que de tanto eu falar na palavra, todas as vezes ela ligava, ela mandava mensagem pra mim. Ah, irmã Rosângela, não tô aguentando mais, eu vou me separar. Eu começava a chorar. E graças a Deus eu estudava a Bíblia eu acho que Deus já sabia que ela ia falar comigo. Todas as vezes eu tinha uma palavra nova para falar para ela. E ela se convencia. E graças a Deus o meu esposo dela mudou. E ela está bem. Eu só não sei agora porque eu perdi o contato. Perdi número. Eu sempre tive o número dela. No Facebook, eu desfiz do Face. Eu não consigo mais achar. Eu espero Deus que ela consiga me encontrar um dia. Pra mim dizer como eu tava sentindo falta dela. Saber como eles estão. Eu tenho foto dela guardada. Dela, do esposo e do filho, quando ela me pediu oração pela primeira vez. E eu peguei um amor, eu nunca vi ela pessoalmente, só não sei por foto. E por voz, por áudio, quando ela estava aflita, quando ela dizia que ela não queria mais. E eu sempre dando uma força com a palavra do Senhor. Falando assim que Deus disse que nós íamos vencer. E que quanto mais atribulado seria, mais Ele nos estava aprovando. Então, voltando aqui em Josafá, quando ele fala assim, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é Tu Deus nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na Tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir.
guarde essa oração se você quiser na sua casa. Às vezes fala assim, irmã, mas eu não sei nem orar. Não precisa saber. Jesus está aqui. Porque quando eu terminei de assistir o filme, eu falei, Senhor, eu preciso falar de Ti. Eu me propus a fazer, cada dia, falar uma palavra, todos os dias, e acho que essa semana eu não fiz nenhum dia. Nem lembro qual foi o último vídeo e que dia que foi, acho que faz uma semana. Eu falei, Senhor, eu preciso falar da Sua palavra. Falar com mulheres que precisam se pôr para orar. Você não precisa saber. Você fala com o Senhor como se fosse seu pai. Fala, Pai, eu não estou suportando, me ajuda. E Ele fica tão feliz. É como... Tem um filho meu que ele sempre, quando ele manda mensagem pra mim pedindo alguma coisa, ele fala, mãe, eu preciso de você. Mesmo que eu sei, quando ele fala assim, ele está sofrendo por algo. Eu me alegro. Porque ele está precisando de mim. Então, quando a gente fala, Pai, eu preciso de Ti, me ajuda. Sem o Senhor eu não consigo. O coração dele se alegra. Nossa, minha filha está me chamando. Meu filho está me chamando. E não pode ser como aquele... Não sei se vocês já assistiram um teatro de uma moça que chama Jesus e fala assim, Senhor, eu vou colocar tudo nas suas mãos. Senta aqui, Jesus. Agora minha vida é sua. Aí uma amiga manda uma mensagem pra ela, ou chega na casa dela, não lembro, e fala assim, amiga, vamos sair, vamos em tal lugar, não sei o que, não sei o que. Ela vai e empurra Jesus da cadeira. Mas na onde, amiga? Ah, em tal lugar, vai não sei quem, vai fulano, vai ciclano. Aí ela vai empurrando Jesus, vamos sim. Então, o que esse teatro quis dizer? Você nem perguntou pra mim se esse lugar que você vai é bom, se você pode ir. Porque se você perguntar pra ele, Senhor, eu vou em tal lugar, o que o Senhor acha? Ele te responde. Não vou falar pra você que ele vai chegar no seu ouvido e vai te falar, não vá. Mas você vai perceber situações que você vai falar assim, o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando comigo. E então, voltando aqui em Josafá, ele fala, né, que na tua mão há força e poder e não há quem possa te resistir. Então não brigue com o seu inimigo, não responda ao seu inimigo. Ainda que, vamos se dizer assim, que seu inimigo seja seu filho, você esteja discutindo com seu filho, ou com sua irmã, ou com... eu não sei com quem, só você sabe. Não responda. Você responda com amor. Você vai ver, quando você coloca nas mãos do Senhor o que o Senhor faz por você. Ele faz coisas que você não acredita. Você fala assim, nossa, Senhor, eu não merecia isso, mas o Senhor fez por mim, muito obrigada. Aí ele fala assim, ó, porventura, o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa.
Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Eu acredito que aqui, irmão, ele está falando do templo de Salomão, porque tem uma oração de Salomão que é maravilhosa também. Eu acho que está em Juízes. É lindo essa oração. Então, quando Josafá se pôs a clamar ao Senhor e a jejuar, o Senhor ouviu. Tanto que ele disse assim, ó. Ele usou, quer ver? Deixa eu terminar primeiro. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor. Só que aqui, antigamente, o Senhor falava por meio dos profetas. Ele ainda fala até hoje. Mas quando você criar uma intimidade com Ele, você vai ouvi-lo audivelmente. Você vai ouvi-lo perfeitamente. Perfeitamente. Como eu já disse, quantas vezes eu ouvi e é tão bom. Não dá de chorar. Como é maravilhoso. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você está entendendo? Clama, Senhor. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Porque tem coisas que não podemos fazer mesmo, irmãos, a não ser clamar ao Senhor, pedir ao Senhor. Até um perdão, um amor, você não consegue sozinho. O perdão vem de Deus. O amor vem de Deus. Quando você rasga o seu coração e você pede tudo isso para Ele, sabedoria, Ele fala que Ele dá em abundância, né, sem lançar em rostos. Então, quando você clamar, Ele vai estar pronto para te ouvir. E Ele disse assim, pela boca de... Como é que é o nome do moço? De Jaziel. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Giz,
e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. Levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos dos Coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, e ao sair, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperareis. Você está entendendo? Então, seja qualquer situação, não murmure. Não murmure. Às vezes tem coisas que são automáticas, né? Eu estava conversando ontem, na sexta-feira, e eu disse assim, porque sempre, às vezes parece que a mesma situação acontece comigo. Sempre a mesma situação. Ela falou assim, porque você ainda não conseguiu passar por esse estágio. E eu achei interessante isso. Mas eu vejo para um outro lado assim, Satanás, ele sabe qual é o seu ponto fraco. Então, ele te abre brechas para você achar que tudo é de Deus. Que nem um pastor um dia disse assim, a mania de vocês é dizer que tudo vem de Deus, que tudo é Deus, e não é. É Satanás que sabe também do seu desejo, porque a gente fala, né? Ai, como eu queria isso, como eu queria aquilo. E por causa disso ele deixa o caminho preparado, sabe, para você. E você acredita, como eu já disse muitas vezes também, a palavra do Senhor fala assim, Jesus disse assim, se você olhar para alguém com os olhos bons, teu corpo todo terá luz. Então, como que eu vou olhar para uma pessoa já duvidando? A palavra também diz que o homem é mau, mas não são todos, como no tempo antigo. Quantas pessoas já criam no Senhor? Eu acredito por ouvirem um pouco de que ouviram no Senhor, seja pelo mar ou pela cruz, mas todos, alguma coisa do Senhor, todos já sabem. Então, não tem como você fingir que não sabe. A Bíblia diz que quando você é amigo de um, você é inimigo do outro. Então, quando você agrada um, você desagrada o outro. E isso é muito automático. Ele fala assim, onde que tá? Acho que tá em Provérbios. Ele fala tipo assim, seja sábio, meu filho, para quando aquele que te acusar
não me aborreça. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que eu tenho na minha Bíblia, essa daqui não é minha. Mas é mais ou menos assim, o Senhor fala. Seja sábio, ou me deixe alegre, alguma coisa assim, para quando aquele vier te acusar, eu não tenha que... Eu não dei como me entristecer, eu não lembro. Nossa, Senhor, fugiu da minha mente. Eu gosto tanto dessa palavra e fugiu. Mas voltando na fé, não tem como não tem como existir fé sem Deus. Não tem como existir fé sem obediência. Porque o Senhor gosta de agradar aqueles que lhe obedecem. Já teve caso. Eu lembro que um irmão leu. Eu li só no dia que ele falou, depois eu não procurei mais. De uma pessoa que fazia muito mal, muito mal. E um dia lá no poço ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. Então, irmãos, o Senhor gosta de coração sincero, de coração verdadeiro e de união. O pastor estava falando hoje ele falou de uma parte de Caim e Abel, ele falou de Adão, de Eva, da desobediência, né? Por que a gente vai fazer aquilo que o Senhor não quer? Aí o Senhor falou assim, você pode comer. Tinha tantas árvores lá e todas iguais. Ele falou só nessa daqui, ó. Você não toca. E a gente vai lá e põe a mão, né? Depois acontece alguma coisa, a gente chora e fala, ai, o Senhor não gosta de mim. O Senhor não olha pra mim. Não é isso. A maioria das vezes é quando nós plantamos. A gente vai colher aquilo que nós plantamos, né? Então, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, todos os povos. Tem um salmo aqui. Aí eu queria até fazer um louvor com esse salmo. Ele fala, clame ao Senhor, todos os povos, moradores da terra. Clame ao Senhor, louve ao Senhor. E é tão lindo isso. Eu li também, eu não lembro se foi num livro, ou foi no livro de Salmos. Ele fala assim que o mar tem o seu limite e ele não passa daquele limite dele. O mar. O mar é a natureza que Deus criou. Nós também somos criaturas dele. Mas nós passamos do limite, que não é permitido. Como o pastor Anderson disse hoje, da linha vermelha. O Senhor coloca uma linha assim, ó. Não passe daqui. E nós, por desobediência, para nos agradar, nós passamos. E ele também gosta de um coração quebrantado. Ele não rejeita. Há quem diga assim, a pessoa fez tanta coisa, agora tá lá na igreja. Sabe por que ele tá lá? Porque ele se arrependeu. No Salmo 51,
Davi diz assim: purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Aqui, irmãos, a sensação que nós temos quando nós fizemos algo para o Senhor é que os nossos ossos doem mesmo. Eu já senti uma agonia tão grande de falar: meu Deus, o que eu fiz, Senhor, o que eu fiz? Meu Deus. A gente não se perdoa e o remorso dói nossos ossos. Eu senti uma dor, parecia que eu estava sendo esmagada. Só que daí ele pede assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, ele estava fazendo uma oração sincera ao Senhor e estava pedindo para o Senhor renovar o coração dele, renovar o espírito, trocar suas vestes. E então não tem como só chorar. Clame ao Senhor na tristeza, no desespero. Clame ao Senhor e na alegria agradeça a Ele com louvor, com palma, com grito. Louve a Ele. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, né? Ao Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e nós, a nós mesmos, somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Então, mesmo que você esteja... quando eu estou muito ruim, quando eu estou triste, eu vou louvar. Eu achei engraçado esses dias. Aconteceu algo de manhã, antes de eu ir trabalhar, eu estava até sem força para trabalhar. Eu falei: meu Deus, eu tenho que trabalhar ainda, me ajuda. E a pessoa falando por mensagem. Eu falei: Jesus. Eu fui pegar alguma coisa no som, perto do som, não sei se foi escova de cabelo, não sei. De repente a minha cômoda fica o som em cima, tem um monte de coisa minha ali em cima. E a minha pasta de louvor caiu na minha cabeça. Eu dei risada. O Senhor estava dizendo assim: quando você está triste, você louva, não vai trabalhar sem louvar. Quando caí, irmãos, eu dei tanta risada. Eu olhei assim, vi meus CDs tudo no chão. Aí eu falei: eu entendi, Senhor. E tem um louvor que é muito antigo e eu gosto muito. E eu comecei: usa-me, quero ser um vaso de barro e transbordar da tua unção. Oh, leva-me
prostrando aos teus pés para te adorar. Ai, eu comecei a chorar, falei, ô Senhor, usa-me mesmo. Usa-me, quero ser um vaso de barro e transbordar da tua unção. Oh, leva-me à sala do trono e me prostrando aos teus pés para te adorar. Eu quero estar a sós com Deus e me humilhar. No tempo certo Deus te exaltará, te colocará de pé, então tua visão alcançará todo o bem que tens pra mim, todos os sonhos a realizar. Jesus, tu és meu bem maior, te amo, te louvo, te exalto. Eu cantei essa e minha casa será uma casa de bênção. E o Senhor já me deu um alívio ali naquela mesma hora. Porque a dor, ela te faz esquecer algumas coisas, sabe? E como o meu pensamento estava, eu levantei para me trabalhar, então meu cérebro estava trabalhar, né? E só que o Senhor já está acostumado de quando eu fico mal, eu louvar, né? Ele falou, mas como assim você vai sair sem louvar hoje? Eu falei, é verdade, Senhor, me perdoa. E eu louvei mais uma que diz assim, minha casa será uma casa de bênção. Profetiza na sua casa, profetiza para os seus filhos e para o seu marido. Minha casa será um pedaço do céu. Profetiza. Nela estarão reunidos adoradores. Quem são esses adoradores? Seus filhos, seus netos, seu esposo, a sua esposa. Que só nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Eu comecei a chorar. Falei, Senhor, obrigada. Minha casa será reconhecida. Eu creio que um dia todos os meus filhos estarão falando o nome do Senhor, sendo usado pelo Senhor. Por um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Não faça nada que o Senhor possa partir da sua casa. Não faça nada que
queira se afastar de ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Ore, clame ao Senhor e Ele te ouvirá lá dos altos céus. Amém? Deus abençoe.